Eu estava a segundos de dizer sim quando meu pai arrancou o microfone da mão do padre e um silêncio mortal tomou conta da igreja. Ele não apenas interrompeu a cerimônia, mas projetou no telão uma prova tão nojenta sobre o homem que eu amava que me fez querer arrancar meu próprio vestido de noiva ali mesmo. O que aconteceu naquele altar não só destruiu meu casamento, mas revelou a face de um monstro que dormia ao meu lado. Se você olhasse para a minha vida do lado de fora, 3 meses atrás, você diria que eu tinha tudo. Eu tinha 28 anos, uma carreira promissora em marketing e estava prestes a me casar com um homem que parecia ter saído diretamente de uma comédia romântica de Hollywood. André. Só de dizer o nome dele agora me dá um gosto amargo na boca. Uma mistura de bile e arrependimento que eu não desejo para ninguém. André era perfeito. Ou pelo menos, a performance dele era impecável. Alto, com aquele sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente e uma lábia que conseguia vender gelo para esquimó. Ele era sócio de uma firma de investimentos, dirigia um carro importado e me tratava como se eu fosse uma peça de porcelana rara. Ele me mandava flores no trabalho sem motivo, planejava viagens surpresa para vinícolas no fim de semana e lembrava do nome de todas as minhas amigas, até das que ele não gostava. Eu estava cega. Completamente, desesperadamente cega de paixão. Eu via o que queria ver. Um futuro brilhante, seguro e cheio de amor. Mas havia uma pessoa que nunca comprou o show do André. Meu pai, seu Roberto. Meu pai é um homem da velha guarda. Policial aposentado, ele passou 30 anos lidando com o pior lado da humanidade. Ele tem aquele sexto sentido, um radar para mentiras que nunca falha. Desde o primeiro jantar em que apresentei o André, a tensão era palpável. Meu pai mal falava, apenas observava André com aqueles olhos semicerrados, analisando cada gesto, cada sorriso exagerado. Quando anunciamos o noivado, 6 meses depois de começarmos a namorar, sim, foi rápido, eu sei. Meu pai não pulou de alegria. Pelo contrário, ele me chamou para o escritório dele naquela noite. Lembro do cheiro de café e tabaco antigo que impregnava as paredes. Filha, ele disse com a voz rouca, tem alguma coisa errada com esse rapaz. O sorriso dele não chega nos olhos. Ele é muito polido, muito ensaiado. Homens assim escondem coisas. Eu fiquei furiosa. Acusei meu pai de ser cínico, de não querer minha felicidade, de estar preso no passado profissional dele onde todo mundo era suspeito. Eu chorei. Gritei que eu ia me casar com André, com ou sem a bênção dele. Ele apenas suspirou, derrotado, e disse: Eu só quero te proteger, Clara. Só isso. Nos meses que antecederam o casamento, meu pai ficou estranhamente quieto. Ele parou de fazer perguntas sobre o André. Ele pagou sua parte da festa sem reclamar dos custos exorbitantes que o André insistia em ter. Eu achei que ele finalmente tinha aceitado. Achei que ele tinha percebido o quão maravilhoso o André era. Ah, a ingenuidade! Se eu soubesse o que aquele silêncio realmente significava. Meu pai não estava aceitando. Ele estava investigando. Chegou o grande dia. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Eu acordei em um hotel de luxo, cercada pelas minhas madrinhas. Champanhe, maquiagem, fotógrafos. Eu me sentia uma princesa. Quando vesti meu vestido, um modelo sereia de renda que custou uma fortuna, eu chorei ao me ver no espelho. Eu estava pronta para o meu felizes para sempre. André me mandou um bilhete de manhã, junto com um colar de diamantes. Mal posso esperar para você ser minha esposa. Hoje começa a nossa eternidade. Eu li aquilo e meu coração derreteu. Como alguém poderia duvidar desse amor? O carro chegou para me levar à igreja. Meu pai estava me esperando na entrada. Ele estava impecável no smoking, mas havia algo terrivelmente errado na expressão dele. Ele parecia 10 anos mais velho. Estava pálido, suando frio, e a mão dele tremia levemente quando pegou a minha para entrarmos. Pai, você está bem? Perguntei, preocupada, ajustando o véu. É a emoção? Ele não olhou para mim. Ele olhava fixamente para a porta da igreja, como se estivesse prestes a entrar em uma operação policial perigosa, e não no casamento da única filha. Vamos acabar logo com isso, Clara. Ele murmurou com a mandíbula travada. Na hora, interpretei errado. Achei que ele estava nervoso com a multidão, ou talvez ainda com ciúmes de me entregar. Eu apertei o braço dele e sorri. As portas se abriram.
A marcha nupcial começou a tocar, aquela melodia que faz qualquer coração acelerar. 300 convidados se viraram para nos olhar. O flash das câmeras era cegante. E lá no final do corredor, no altar, estava André. Ele estava deslumbrante. E juro por Deus, ele estava enxugando uma lágrima falsa do canto do olho quando me viu. O ator perfeito. Caminhamos pelo corredor. Eu sentia que estava flutuando, mas o braço do meu pai era uma barra de ferro. Ele estava tenso, rígido. Cada passo parecia uma batalha para ele. Quando chegamos ao altar, ele não fez o tradicional beijo na minha testa antes de entregar minha mão ao André. Ele simplesmente soltou meu braço, deu um passo para o lado, mas ficou perigosamente perto, em vez de ir para o seu lugar no primeiro banco. Eu estava tão focada em André, nos olhos azuis dele, que mal registrei a estranheza do meu pai. O padre começou a cerimônia. As leituras bíblicas, as palavras bonitas sobre amor e fidelidade. André segurava minhas mãos, e as mãos dele estavam quentes, firmes. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Então, chegou o momento. O padre olhou para nós e começou as perguntas finais. André, você aceita Clara como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? André sorriu. Aquele sorriso de comercial de pasta de dente, abriu a boca e disse um sonoro: Sim, eu aceito. O padre se virou para mim. E você, Clara, aceita André como seu legítimo esposo? Eu nunca consegui responder. Antes que eu pudesse puxar o ar para dizer o sim mais importante da minha vida, senti um movimento brusco ao meu lado. Meu pai. Ele não apenas deu um passo à frente. Ele se colocou fisicamente entre mim e André, como um escudo humano. Em um movimento rápido, que eu só tinha visto ele fazer quando demonstrava técnicas de desarmamento, ele arrancou o microfone de lapela das vestes do padre. Um som agudo de microfonia ecoou pela igreja, fazendo todos taparem os ouvidos. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pesada que já senti. 300 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Pai, o que você está fazendo? Eu sussurrei horrorizada, sentindo meu rosto queimar de vergonha. André tentou manter a pose, mas vi o pânico cruzar os olhos dele por um segundo. Seu Roberto, acho que o senhor bebeu um pouco antes da cerimônia. Vamos... André tentou tocar no ombro do meu pai com um riso nervoso. Meu pai afastou a mão dele com um tapa seco. O som do tapa reverberou no microfone. Não toque em mim, seu verme. A voz do meu pai trovejou pela igreja, amplificada pelos alto-falantes. Não era a voz do meu pai carinhoso. Era a voz do policial que estava prestes a prender um criminoso perigoso. Ele se virou para a multidão atônita. Eu estava paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Desculpem a todos. Meu pai começou, a voz tremendo de raiva contida. Não vai haver casamento hoje. Minha filha não vai se casar com esse lixo humano. Pai, para! Você enlouqueceu? Eu gritei, começando a chorar de desespero. Você está estragando tudo. Eu estou te salvando, Clara. Ele gritou de volta, olhando para mim com uma dor profunda nos olhos. Eu estou te salvando de cometer o maior erro da sua vida. Ele se virou para André, que agora estava pálido como um fantasma. Você achou que eu era só um velho aposentado chato, não é, André? Achou que podia enganar minha filha, pegar o dinheiro da herança da avó dela que ela ia receber ao casar e continuar com a sua vida dupla nojenta? Vida dupla? Do que ele estava falando? Herança? André nem sabia da herança da minha avó. Eu só ia contar depois da lua de mel. Meu pai tirou um pequeno pendrive do bolso do smoking. Ele olhou para o técnico de som e imagem que estava na lateral do altar, controlando o telão que deveria exibir nossas fotos de namoro durante a festa. Coloca isso no telão. Agora. Era uma ordem policial, não um pedido. O técnico, aterrorizado, obedeceu. O telão gigante atrás do altar, que minutos antes exibia uma foto nossa sorrindo na praia, ficou preto por um segundo. E então, a primeira imagem apareceu. Eu olhei para o telão. E meu mundo acabou. O telão piscou, saindo do preto total para uma imagem granulada, mas nítida o suficiente para que todos reconhecessem o cenário. Era o interior do carro do André. Pelo ângulo, percebi que era uma câmera escondida, provavelmente instalada no painel ou no espelho retrovisor.
A data no canto do vídeo mostrava que a gravação tinha sido feita apenas 2 dias atrás. 2 dias. Naquele dia, André tinha me dito que iria para o despedida de solteiro dele. Algo tranquilo. Apenas pôquer e uísque com os padrinhos. No vídeo, André não estava com os padrinhos. Ele estava no banco do motorista. E no banco do passageiro, acariciando o braço dele com uma intimidade que me fez sentir náuseas, estava uma mulher. Eu apertei os olhos. A imagem era um pouco escura, mas quando ela virou o rosto para rir, eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não era uma amante desconhecida. Era a Jéssica, a prima do André. A mulher que me ajudou a escolher as flores, que foi comigo na prova do vestido, que estava sentada na primeira fila, usando um vestido madrinha cor-de-rosa, chorando de emoção minutos antes. O áudio do vídeo explodiu nos alto-falantes da igreja, cristalino e cruel. Você tem certeza que ela não desconfia de nada, amor? A voz da Jéssica era manhosa, zombeteira. Ah, Clara! A risada do André no vídeo foi o som mais feio que já ouvi. A Clara é uma tonta, Jéssica. Ela vive no mundo da lua. O pai dela é um pé no saco. Aquele velho policial maldito fica me rondando. Mas a Clara, ela come na minha mão. Eu estalei os dedos e ela quis casar em 6 meses. Um burburinho de choque percorreu os bancos da igreja. Minha mãe levou a mão à boca, horrorizada. Eu estava congelada, incapaz de desviar o olhar daquela humilhação projetada em 4K. O vídeo continuou. E a herança? Jéssica perguntou, passando a mão na nuca dele. Você confirmou o valor? Confirmei. O velho Roberto acha que é esperto, mas eu vi a papelada na mesa dele quando fui pedir a mão dela. André respondeu, acendendo um cigarro no vídeo. A avó deixou quase 2 milhões em imóveis e investimentos. Assim que a gente assinar a certidão de casamento, metade passa a ser meu por causa do regime de comunhão que eu convenci aquela idiota a aceitar. Ela acha que é prova de amor, mas é só a minha aposentadoria. E quanto tempo vamos ter que aguentar essa farsa? Jéssica perguntou. 6 meses, no máximo 1 ano, André disse, soprando a fumaça. Eu engravido ela logo, para garantir uma pensão gorda, e depois peço o divórcio alegando incompatibilidade. Pego minha parte, a gente quita minha dívida de jogo com os agiotas antes que eles quebrem minhas pernas, e sumimos para a Europa com o resto. Você é um gênio, amor, Jéssica disse, e em seguida se inclinou e o beijou. Um beijo longo, nojento, apaixonado. O vídeo acabou abruptamente. A tela ficou preta. O silêncio na igreja durou talvez 3 segundos, mas pareceram 3 séculos. Então, o caos se instalou. O grito que saiu da minha garganta não parecia humano. Foi um uivo de dor, de raiva, de uma alma sendo estraçalhada. Eu olhei para André. Ele não estava mais sorrindo. Ele estava branco como papel, com os olhos arregalados, olhando freneticamente de um lado para o outro como um animal encurralado. É mentira! André gritou, a voz falhando, tentando recuperar o controle da situação. Ele apontou para o telão. Isso é montagem. É deepfake. Inteligência artificial. Seu Roberto sempre me odiou. Ele criou isso para me destruir. Clara, meu amor, não acredita nele. Ele tentou segurar minha mão novamente, mas dessa vez eu recuei como se ele fosse fogo. Não toca nela! Meu pai rugiu. Ele largou o microfone e avançou um passo, o peito estufado. Inteligência artificial, seu canalha. Eu sou investigadora há 30 anos. Eu coloquei a escuta e a câmera no seu carro depois que descobri que você devia 300 mil reais para agiotas na Zona Sul. Eu tenho os registros bancários. Tenho as mensagens trocadas com a sua prima. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para a primeira fila. Jéssica. Ela estava tentando sair de fininho, se espremendo pelo canto do banco para alcançar o corredor lateral. Mas minha tia Marta, uma mulher corpulenta e de pavio curto, agarrou o braço dela com força. Aonde você pensa que vai, sua vagabunda? Tia Marta gritou. Me solta! Eu não fiz nada! Jéssica gritou, e o pânico na voz dela foi a confirmação final que qualquer um precisava. No altar, André percebeu que o jogo tinha acabado. A máscara de noivo perfeito derreteu, revelando o rosto de ódio que meu pai tinha visto desde o primeiro dia. Ele olhou para o meu pai com um desprezo puro. Você estragou tudo, seu velho desgraçado. André sibilou, e então, num ato de desespero estúpido,
Ele fechou o punho e tentou socar meu pai no rosto. Foi o pior erro da vida dele. Meu pai podia estar aposentado e ter 60 anos, mas a memória muscular não falha. Ele desviou do soco do André com uma facilidade ridícula, agarrou o braço dele, girou e aplicou uma chave de braço que fez André cair de joelhos no mármore do altar, gritando de dor. Você está preso, meu pai disse, com a voz calma e fria, pressionando o rosto de André contra o chão. Por tentativa de estelionato sentimental, ameaça e agressão. E adivinha? Meus ex-colegas da delegacia estão lá fora, esperando só o meu sinal. Eu estava tremendo tanto que minhas pernas cederam. Caí sentada nos degraus do altar, meu vestido branco se espalhando ao meu redor como uma poça de leite derramado. Eu olhava para aquela cena surreal. Meu pai imobilizando meu noivo, minha tia segurando a amante dele pelos cabelos, os convidados de pé, filmando tudo com os celulares, o padre fazendo o sinal da cruz repetidamente no canto. Mas o golpe final ainda estava por vir. Enquanto André gemia de dor no chão, a mãe dele, Dona Lúcia, subiu ao altar. Eu olhei para ela, esperando ver choque, vergonha, esperando um pedido de desculpas por ter criado um monstro. Eu sempre gostei da Dona Lúcia. Ela sempre me tratou bem. Ela parou na frente do meu pai e do filho imobilizado. Ela olhou para André, depois olhou para mim. E então, ela abriu a bolsa. Solte ele, Roberto. Ela disse, com uma frieza que me gelou a espinha. Se você prender o André, o acordo acaba. Que acordo? Eu perguntei, minha voz saindo num fio. Dona Lúcia, a senhora sabia? Ela se virou para mim, e o olhar de pena que ela me lançou foi pior do que o ódio do André. Clara, querida. Negócios são negócios. Nossa família está falida. O André precisava desse casamento. Eu avisei para ele não se envolver com a Jéssica antes de garantir o dinheiro, mas ele é fraco com mulheres. Eu senti o mundo girar. Não era só o André. Não era só a Jéssica. Era a família inteira. Eu não era uma noiva. Eu era um alvo. Eu era um cheque em branco ambulante para aquela família de parasitas. Saiam daqui. Eu sussurrei. O quê? Dona Lúcia perguntou. Eu me levantei. A tristeza estava dando lugar a uma fúria que eu não sabia que possuía. Arranquei o véu da minha cabeça, levando junto alguns grampos que arranharam meu couro cabeludo, mas eu não senti dor, só raiva. Saiam daqui! Eu gritei, minha voz ecoando pelas abóbadas da igreja, mais alta do que o microfone do meu pai. Saiam da minha frente, saiam da minha vida! Pai, tira eles daqui! Tira esse lixo da minha igreja! Meu pai sorriu. Um sorriso orgulhoso e sombrio. Com prazer, minha filha. Ele torceu o braço de André um pouco mais, fazendo-o uivar, e o levantou à força. Vocês ouviram a noiva. O casamento acabou. O circo pegou fogo. Enquanto meu pai arrastava André pelo corredor central, sob as vaias dos meus convidados, e minha tia expulsava Jéssica aos empurrões, eu fiquei sozinha no altar. O homem que eu amava não existia. O futuro que eu sonhei virou cinzas em 20 minutos. Mas a história não acabou ali. Porque quando a poeira baixou e eu voltei para casa, devastada, descobri que o plano deles era muito mais profundo e perverso do que apenas roubar minha herança. O vídeo do carro era apenas a ponta do iceberg. O que encontrei no apartamento do André no dia seguinte me fez perceber que meu pai não apenas salvou meu dinheiro. Ele salvou a minha vida, literalmente. As horas seguintes ao desastre na igreja foram um borrão. Lembro-me de ser levada para o carro do meu pai, ainda com o vestido de noiva, agora sujo de poeira e lágrimas. Minha mãe chorava copiosamente no banco da frente, enquanto meu pai dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Ele ainda estava em modo de combate, alerta, tenso. Não fomos para a festa. A recepção de luxo, com um bolo de 5 andares e a orquestra contratada, ficou lá, vazia. Meu pai mandou um tio meu avisar aos convidados que fossem embora. O prejuízo financeiro foi enorme, mas, como meu pai disse depois, foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na cama do meu antigo quarto na casa dos meus pais, encarando a parede. A dor da traição era física, como se tivessem arrancado um órgão do meu corpo sem anestesia. Mas, junto com a dor, uma curiosidade mórbida começou a crescer. O que André quis dizer com garantir a pensão? Por que a mãe dele falou em negócios?
2 dias depois, ainda entorpecida, decidi que precisava ir ao apartamento que André e eu já estávamos mobiliando. Eu precisava pegar minhas roupas, meus documentos. Meu pai proibiu que eu fosse sozinha. Ele e 2 ex-colegas da polícia foram comigo. Entrar naquele apartamento foi estranho. Tudo parecia normal. As fotos nossas na estante, o cheiro do perfume dele no ar. Parecia o lar de um casal feliz. Mas agora eu sabia que era apenas um cenário. Enquanto eu colocava minhas roupas em malas, meu pai revirava o escritório do André. A polícia já tinha levado o computador principal dele no dia do casamento, mas meu pai sabia onde procurar o que a pressa esconde. Ele afastou um armário pesado e encontrou um cofre embutido na parede, atrás de uma tomada falsa. Ele nunca me deu a senha disso, eu disse, com a voz fraca. Não preciso da senha dele. Meu pai resmungou, tirando uma ferramenta da bolsa. Em 10 minutos, o cofre estava aberto. Dentro, não havia joias ou dinheiro. Havia apenas uma pasta preta e um tablet antigo. Meu pai pegou a pasta, abriu e começou a ler. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Ele, que enfrentou bandidos armados a vida toda sem piscar, estava tremendo. O que foi, pai? Perguntei, sentindo meu estômago gelar. Ele não queria me mostrar. Tentou fechar a pasta, mas eu arranquei da mão dele. Eram apólices de seguro de vida. 3 delas. Todas em meu nome. A beneficiária não era eu, claro. O beneficiário, em caso de minha morte acidental, era André. As datas das assinaturas eram de 2 semanas atrás. As assinaturas eram minhas, ou pelo menos, uma falsificação perfeita da minha letra. O valor total das apólices somava 5 milhões de reais. Mas o pior estava no tablet. Meu pai conseguiu desbloqueá-lo. A senha era estúpida, a data do nosso casamento. O histórico de navegação do último mês contava uma história de horror. Como induzir parada cardíaca sem deixar rastros toxicológicos. Acidentes comuns em lua de mel nas Maldivas. Quanto tempo demora para pagar seguro de vida em caso de afogamento? Trilhas perigosas sem guardas nas Ilhas Maldivas. Eu larguei o tablet no chão como se ele estivesse pegando fogo. Recuei até bater as costas na parede e deslizei até o chão, cobrindo a boca para não vomitar. O plano não era o divórcio. O plano do divórcio que ele mencionou no carro para Jéssica era a versão light. A versão premium, a que daria mais dinheiro, era a minha morte. André não queria apenas minha herança e depois se separar. Ele queria ficar viúvo durante a lua de mel, um trágico acidente de mergulho ou uma queda durante uma trilha. Ele voltaria para o Brasil como um marido enlutado, consolado pela prima Jéssica e pela mãe manipuladora, e com 5 milhões na conta, mais os imóveis da minha avó. Eu comecei a chorar, mas não era choro de tristeza. Era choro de terror puro. Eu dormia ao lado de um assassino em potencial. Eu planejei filhos com um homem que pesquisava como me matar. Meu pai se agachou na minha frente e me abraçou. Foi o abraço mais forte que ele já me deu. Eu disse que ia te salvar, filha. Ele sussurrou, com lágrimas nos olhos. Eu nunca ia deixar ele te levar para aquela lua de mel. Nunca. A investigação que se seguiu foi rápida e brutal. Com as provas do vídeo, a agressão no altar, a falsificação de documentos nas apólices de seguro e o histórico de busca, a vida de príncipe encantado do André desmoronou. Descobriram que a prima Jéssica era, na verdade, uma ex-acompanhante de luxo que André conheceu em casas de jogo clandestinas. Ela era procurada em 2 estados por golpes semelhantes aplicados em idosos. A mãe dele, Dona Lúcia, era a mente financeira por trás de tudo. Ela estava afundada em dívidas de jogo e usava o filho bonito para pescar mulheres ricas e limpar as contas da família. André não conseguiu fiança. As provas da premeditação de homicídio, pelas pesquisas e seguros falsos, transformaram o caso de estelionato em conspiração para assassinato. Ele está aguardando julgamento na cadeia, e as previsões não são boas para ele. Dizem que na prisão, homens que enganam e planejam matar mulheres não são muito bem recebidos pelos outros detentos. Jéssica fez um acordo de delação premiada e entregou tudo, confirmando que a ideia de me matar na lua de mel foi discutida várias vezes no jantar de domingo da família deles. Quanto a mim, bom, a recuperação não foi fácil. Passei meses em terapia, tentando entender como pude ser tão cega. Como pude ignorar os sinais. A pressa dele em casar,
o interesse excessivo nas finanças, o isolamento sutil que ele tentava criar entre mim e minha família. Mas houve um lado positivo. Minha relação com meu pai mudou completamente. Eu passei a vida achando que ele era um homem duro, frio, que não entendia de sentimentos. Eu estava errada. A dureza dele era a armadura que ele usava para proteger quem ele amava. 1 ano depois do não casamento, convidei meu pai para jantar. Fomos ao restaurante favorito dele. Nada chique, apenas boa comida e cerveja gelada. Pai, eu disse segurando a mão calejada dele sobre a mesa. Eu nunca te agradeci direito. Eu gritei com você, disse que te odiava quando você interrompeu a cerimônia. Eu fui uma idiota. Ele sorriu, aquele sorriso meio de canto que ele tem. Você estava apaixonada, Clara. A paixão deixa a gente burro. Eu já vi isso acontecer 1000 vezes na polícia. O importante é que você está viva. E está livre. Você salvou minha vida, repeti, sentindo o peso real daquelas palavras. Literalmente. É o trabalho de um pai, ele respondeu, simples assim. Proteger a filha dos monstros, estejam eles embaixo da cama ou em cima do altar. Hoje, estou solteira. E feliz. Estou focada na minha carreira e viajando o mundo, sozinha ou com amigas, e sempre avisando meu pai onde estou. Não tenho pressa para encontrar alguém. Aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que te cega e te apressa. Amor verdadeiro é aquele que te protege, que vê a verdade mesmo quando ela dói, e que entra na frente de uma bala, ou de um casamento ruim, por você.